Olá pessoal, hoje eu vim aqui falar sobre a semana 4 de Geografia do sétimo ano. É a última semana do PET volume 4, tá? O tema é Interpretação dos dados sobre a desigualdade social brasileira. Bom, aqui no textinho ele vai é, conceituar, né, debater como é a distribuição da renda na população brasileira. Se a gente estiver falando distribuição de renda, é a questão de como é distribuído o dinheiro, tá? Aqui a gente vai reparar que o dinheiro aqui no Brasil ele é muito concentrado com poucas pessoas. Ao contrário de alguns outros países, que a tendência é que esse dinheiro ele seja melhor distribuído a fim de você ter uma, uma população que tenha uma condição de vida um pouco melhor, tá? Aqui eu resolvi trazer algumas matérias que vai exemplificar o que eu estou falando. O Brasil tem a segunda maior concentração de renda do mundo e depois IBGE 50 milhões de brasileiros vivem na pobreza. Então aqui é você imaginar que um quarto da população brasileira, tá? 200 milhões, um quarto da população brasileira ela vive na linha da pobreza e ao mesmo tempo o Brasil tem a segunda maior concentração de renda do mundo, ou seja, entre a população aqui o Brasil se encontra sendo o segundo país onde tem maior número de ricos entre outros países. Até tem aqui o ranking que mostra bem isso. Deixa eu ver onde está. Aqui mostra que o Brasil ele só está atrás do Catar, então assim, o Catar ele entraria aqui como primeiro, principalmente por causa da questão do petróleo. Então assim, como a questão do petróleo está concentrada em famílias, então algumas pequenas famílias são extremamente ricas. E aqui no Brasil acontece a mesma coisa. Algumas famílias aqui no Brasil elas são muito ricas, enquanto a maior parte da população é pobre, tá? Aí a gente vai perceber que é uma grande parcela da população brasileira que é pobre, e aí a ideia aqui é entender por que essa população do Brasil ela tem essa desigualdade tão grande, tá? Então esse problema está relacionado à sua má distribuição de renda, tá? Então assim, principalmente nessa questão dos impostos, aqui no Brasil, quando se paga imposto, muitas vezes ele não é devolvido aos cidadãos da forma correta, tá? Então, assim, muitas vezes tem a corrupção ou até mesmo gastos ruins, né? Investimento errado. Então, ocorre que, apesar de pagar muito imposto aqui, principalmente essa questão da corrupção, dessa questão da política, esses impostos eles não voltam na mesma quantidade, na mesma intensidade. E aí, com certeza, quem vai precisar mais de investimento público vai ser essa camada mais pobre, acaba sofrendo mais com essa questão da desigualdade. Imaginar que uma pessoa rica ela não vai precisar de ter investimento num SUS ou ter investimento em escola pública, enquanto elas têm a condição de estar arcando com os pagamentos particulares desses sistemas, as pessoas mais pobres que sofrem, que precisam disso, acabam sofrendo com um investimento errado ou uma corrupção que ocorre ali. Tá? Então, assim, tudo isso vai explicar o porquê que tem essa desigualdade social no Brasil. Continuando lá agora para os exercícios, acho que vai ficar um pouquinho mais claro agora para ver como funciona essa desigualdade. Observe o mapa e responda a questão. Então aqui tem um mapa do Brasil sobre a desigualdade. Então assim, a gente vai percebendo que o que está mais escurinho aqui são onde tem um salário maior, tá? Uma média salarial maior. E onde está mais claro é onde tem uma salarial menor. Olha lá, a pergunta. O espaço geográfico, como também as paisagens, pode revelar as desigualdades sociais. O mapa mostra os estados brasileiros pelo rendimento médio das pessoas. Quais unidades da federação com maiores rendimentos médios e quais unidades com menores rendimentos médios? Então vocês veem aqui quais unidades, tá? Vê que está separadinho por estado. E aí pega, por exemplo, a Minas Gerais. A maior parte está vivendo com rendimento médio com grande, sendo uma das maiores rendimentos médios, tá? E aí vai, Rio de Janeiro, São Paulo, e aí Amazônia, como que tá aqui? Pará, como que tá? E aí vocês vão respondendo o que está pedindo aqui. 2. Observe o gráfico Brasil Concentração de Renda 2015. Aqui ele vai estar trazendo até um salário mínimo, 25% da população, 25% isso da população, até dois salários mínimos, 24%, tá? E assim em diante.
Compara a proporção de pessoas que vivem com até 2 salários mínimos e as de pessoas que recebam mais de 20 salários mínimos. Verifique qual o valor atual do salário mínimo. Eu até fiz essa pesquisa aqui. Tá? Então, atualmente o valor é 1.045, tá? Passa as contas da renda mensal dessas pessoas. Então, aqui, vocês vão pegar, se um salário mínimo é 1.045, até 2 salários, vezes 2, quanto que seria o rendimento dessa população, dessa parte dessa população, que daria aqui, ó, 49%, tá? Quanto que essas pessoas iriam ganhar. E aí depois você vai com mais de 20 salários, aí coloca lá 20 vezes 1.045, 21 vezes 1.045 e vai ver como que é a diferença, tá? Da renda mensal dessas pessoas. A B, no gráfico fica evidenciado a desigualdade de renda no país, pois 51 milhões de pessoas vivem com apenas um salário mínimo. Cite uma iniciativa que poderia melhorar a distribuição da riqueza no Brasil. Então aqui vocês podem falar o que poderia melhorar. Foi até como eu comentei, maior investimento em serviços públicos, tá? Em serviços que também não ocorram a corrupção nessa área. Pode até mesmo nesse ponto lembrar que muitas vezes as pessoas mais ricas elas não pagam impostos devidamente. O que eu quero dizer? Muitas vezes elas pagam impostos bem abaixo do que elas deveriam pagar, tá? Então assim, vira e mexe no governo tem aquela ideia de taxar grandes fortunas, tá? Então assim, pessoas que são muito ricas, elas pagam imposto de renda, por exemplo, até num valor de acho que de 30 mil por mês. Então assim, tem pessoas, por exemplo, jogador de futebol que ganha muito acima de 30 mil reais por mês. Então assim, eles não pagam a mais, tá? Então você não tem uma parcela que vai indicando que eles deveriam pagar mais. Então assim, tem muita coisa que poderia ajudar o Brasil a não ter essa grande diferença da distribuição de renda. E aí vocês podem até pesquisar e ver se tem alguma outra, tá? A 3. Observe o histograma Regiões Rendimento Médio Mensal, 2013. Observe o histograma e compare o rendimento dos habitantes entre as regiões brasileiras e as nossas conclusões. Então tá lá, Norte, Nordeste, Sudeste, Sul, Centro-Oeste. Então vocês vão ver o que está acontecendo de diferente aqui entre o Norte, Sudeste, Sul, Centro-Oeste, Nordeste, tá? Então assim, é bem tranquilo, dá até pra ver que tá tendo um aumento entre as regiões aqui, tá? A B, compare também a diferença de rendimento entre espaço urbano e espaço rural, assim entre homens e mulheres em cada um desses espaços. Quais possuem os menores rendimentos e quais possuem os maiores rendimentos. Então aqui vocês podem ver que tem aqui também a diferença. O verde e o amarelo são do espaço rural e o espaço urbano é o azul e rosa. Então aqui vocês podem ver que tem também uma diferença, tá, entre eles. Aí podem comentar mais sobre o que vocês estão vendo. E aí lembrar de responder aqui, ó. Quais são os menores rendimentos, tá? Então vai lá, no espaço rural, qual que é o menor? Tá em qual região? E assim em diante. E aí também entre homem e mulher, qual que é a diferença? 4. Analise atentamente a imagem a seguir. O que mais se destaca na paisagem mostrada na fotografia. Então aqui é uma opinião de vocês, tá? O que mais se destaca, lembrando essa imagem é lá de Belo Horizonte. A B, como essa paisagem expressa a desigualdade social em nosso país? Então aqui é a gente imaginar, isso aqui seria uma favela. Então assim, quem mora aqui na favela são pessoas mais pobres ou mais ricas? E aqui do lado, fazendo contraste, quem mora nesses prédios são pessoas mais ricas ou mais pobres? E assim, ver que eles dois estão convivendo lado a lado. Então assim, tem pessoas muito ricas morando aqui, pessoas muito pobres morando aqui, tá? Então assim, a gente pode comentar o que está acontecendo, o que isso está mostrando, tá? E assim, em nossa sociedade, várias ações têm sido realizadas com o intuito de combater o trabalho infantil. Se possível, realize uma pesquisa na internet sobre alguma ONG que vem desenvolvendo ações desse tipo. Anote como é o trabalho dessa ONG, faça um gráfico ou histograma apontando as regiões brasileiras que possuem ainda nos dias de hoje, esse tipo de trabalho. Então aqui vocês vão fazer uma pesquisa, e aí vocês podem fazer um gráficozinho, tá? Ou pode ser em barras mesmo, o próprio histograma. Então assim, aí fica a critério de vocês. Aí a pesquisa é livre, e aí cada um faz do seu jeito. E aí a gente termina esse patch 4, tá? É a última semana. E aí qualquer dúvida vocês me falem, tá? Tchau, tchau.